Gente, aqui já apareceu o sinalzinho para mim de que está gravando. Então, oficialmente, todos estamos cientes de que essa aula está sendo gravada e será disponibilizada para vocês reverem ou para quem não puder assistir aqui de maneira síncrona, assistir depois, tá? Bom, gente, então, continuando aqui os nossos trabalhos, a gente vai hoje começar o segundo pilar dessa disciplina, né? Lembra que eu falei que a gente tem 3 itens principais? Um deles é a eletroestática, que a gente já viu nas outras aulas. A partir de hoje, a gente vai estudar eletrodinâmica, que qual é a diferença? O próprio nome, ele já traz uma diferença para a gente, né? Estática, parado. Dinâmica tem um certo movimento. Apesar de que nós estudamos no nosso último encontro formas de eletrizar corpos, ainda é uma eletrização, um valor de eletrização muito ínfimo, muito pequeno. Hoje a gente vai começar a estudar grandes movimentos, tá? Ainda não é tão grande assim, não chega a ser uma distribuição, né? Nada disso. Mas é, por exemplo, quando a gente liga um aparelho eletrônico, por exemplo, né? Então, assim, quando eu quero carregar meu celular. Então, eu vou pegar o carregador, vou colocar ele no interruptor, vai ter uma certa corrente naquele fio e ele vai carregar minha bateria e vai armazenar lá a energia. Então, é esse movimento que a gente vai começar a estudar. Então, são movimentos maiores, mais significativos do que os que nós vimos na nossa última aula, tá? E quem se propôs a estudar as características desses movimentos, como que funciona, quais são as variáveis, o que é que facilita, o que é que dificulta, foi Ohm. E aí ele determinou 2 leis muito importantes, vigentes até hoje, que nós vamos estudar hoje. E aí, para complementar, né, e fechar o inventário, a gente também vai ver a lei de Coulomb. Primeiro a lei de Ohm, depois a lei de Coulomb, hoje na nossa aula, tá? Bom, gente, para começar aqui os slides, eu vou só tirar o vídeo, porque como eu disse, né, fica bem melhor a gravação, pelo menos as que eu estava vendo, ficou bem melhor, então eu vou retirar, no finalzinho da aula eu ligo de novo. Então, eu vou tirar aqui, isso, e a gente vai, por fim, aqui, iniciar. Gente, olha só, aqui alguns conceitos que a gente vai começar a ouvir, né? E aí a gente vai ter que começar a interpretar eles, tá? Primeiro, potência elétrica. Então, aí temos toda a teoria sobre ela, que diz assim, é a rapidez com que um trabalho é realizado. Lembrando, aqui nessa parte da física, que a gente está estudando eletricidade, a energia elétrica, ela é associada à capacidade que um corpo tem de produzir um certo trabalho. E aí, por isso que potência é definida como quão rápido eu consigo fazer esse trabalho, tá? Gente, potência, lembrem de rapidez, tá? Por quê? Porque quando a gente vai para a fórmula, a gente consegue ver que potência é a relação de uma certa quantidade de energia no tempo, tá? E aí, repara que as grandezas potência e tempo são inversas. Isso quer dizer o quê? Quanto menos tempo, maior a minha potência, tá bom? Então, quanto menos tempo eu conseguir transformar uma certa quantidade de energia, significa que aquele meu equipamento possui maior potência. E um exemplo, assim, bem fácil, né, da gente poder associar, é quando a gente tem esses climatizadores, né? Que o nome correto é climatizador de ambiente, tá? O ar-condicionado que a gente vulgarmente fala é para vender, é para ser mais fácil das pessoas entenderem. Mas é climatizadores, tá? Eles mudam a sensação climática de um certo local, tá? E aí, pois bem, o que acontece? Eu vou aqui continuar chamando de ar-condicionado para ser mais fácil de vocês entenderem, tá? Vamos imaginar que a gente tem 2 ar-condicionados em 2 salas diferentes, porém essas salas têm o mesmo tamanho, tá? Então tem uma certa metragem quadrada, só que é o mesmo. É tudo igual as 2 salas, elas estão isoladas entre si e o ar-condicionado que eu vou usar nessas 2 salas é diferente, tá? Eu vou colocar 8.000 BTUs e no outro eu vou colocar 16.000 BTUs.
Esse BTU, gente, ele é a unidade, apenas unidade, que expressa o quê? Que expressa a potência. Então, o que acontece? Quanto maior o tal do BTU, maior a potência. E aí vocês podem perceber que quanto maior é esse número de BTU, significa o quê? Que ele vai climatizar o ambiente mais rápido, né? E aí, isso é o quê? Potência, tá? E todos os outros equipamentos eletrônicos, por exemplo, carregador de celular, né? Quando vocês forem comprar, provavelmente uma das variáveis lá que o vendedor pode estar falando para vocês é o tempo. Olha, esse daqui ele carrega em menos tempo do que esse outro. Por quê? Porque esse que carrega em menos tempo, ele provavelmente tem maior potência. Tem outras variáveis envolvidas, tá, gente? Diâmetro, corrente, capacidade de corrente, mas potência é uma delas também, tá? Só que sempre está envolvida uma quantidade de energia que é transformada, né? Então, por exemplo, quando a gente está ligando um ventilador, por exemplo, eu estou transformando uma energia elétrica e uma energia que eu tenho algumas perdas, eu tenho energia mecânica, eu tenho energia sonora, mas eu estou fazendo a transformação de uma certa energia em potencial com aceleração de vento, né? Que é o que? Movimento. Estou fazendo com que haja uma certa energia que vá movimentar as minhas turbinas, que é para ter a circulação do vento, que essa é a consequência. Ou seja, essa potência, ela sempre envolve uma transformação de energia que vai ser útil para o ser humano, tá? Então, assim, é muito importante agora que a gente vai começar a montar circuitos e tudo mais, entender que essa energia que a gente está conhecendo, ela serve essencialmente para ser útil para a gente, né? Imagina, eu entendo que tem energia, que o átomo ele tem uma certa quantidade de energia, porque é o movimento dos seus elétrons e tudo mais. Mas e de que adiantaria ter tudo isso se a gente não conseguisse utilizar, né? E hoje a gente consegue, eu consigo ligar vários aparelhos, eu consigo transformar isso em energia lumínica, né? Pensa, tem histórias, né? A história do nosso estado, tem alguns lugares no interior que receberam a distribuição, né, de energia elétrica há menos de 20 anos. Então, assim, apesar da gente achar que é muito tempo que a energia lumínica está aí, muitas pessoas até hoje não têm, né? Nos lugares mais remotos. Mas mesmo em algumas cidades de interior, faz pouco tempo que as pessoas têm isso. Então, é uma energia que é extremamente útil, não só para eu poder ter qualquer atividade dentro de casa, mas isso já foi comprovado em termos de saúde pública. É muito importante também. Saúde pública, saúde alimentar. Então, essa transformação de energia, digo eu, é extremamente útil ao ser humano, tá? E aí, então, potência, rapidez com que eu faço essas transformações. Então, eu posso transformar ela em energia térmica, sonora, lumínica, enfim, gente, todas as transformações possíveis que vocês imaginarem, a gente consegue fazer aqui com energia elétrica para se tornar útil, né, para o ser humano. Potência, ela tem duas maneiras de ser entendida e interpretada. Então, energia elétrica, uma certa quantidade de energia elétrica no tempo, que aí envolve muito a rapidez com que isso se transforma, ou ela pode ser esse produto que está aqui, que é U vezes I. Então, esse símbolo, gente, nós vamos utilizar bastante, tá? Nessas nossas próximas aulas aí. P continua sendo potência, e aqui agora trazendo as unidades, ela é dada em watts, por isso do W. Essa é a unidade desse sistema internacional que eu estou trazendo para vocês, tá? O U, gente, ele tem normalmente 3 denominações e as 3 são sinônimos. Então, a gente pode chamar o U aqui, ó, de tensão, de DDP, as pessoas e as teorias e os livros falam muito DDP, tá? Que vocês já vão entender o que é. Ou voltagem, tá? Por quê? Porque a unidade do U é volts, por isso que ele é dado em V. E aí a gente normalmente chama de voltagem, tá? DDP é porque é diferença de potencial, tá? Então,
Às vezes a gente vai ver mais adiante, quando trabalharmos com circuitos, em um mesmo circuito eu posso colocar um voltímetro que mede a voltagem em 2 pontos. E aí ele está medindo o quê? A diferença de potencial elétrico de um ponto a outro. Então, por isso que a gente pode chamar DDP, que é a diferença de potencial elétrico, que é a mesma coisa que tensão elétrica, que é a mesma coisa que voltagem, tá? Que em termos mais simples é a quantidade de energia que eu estou fornecendo para esses 2 pontos. Vocês querem ver o exemplo bem mais simples? Então, por exemplo, a gente tem aqui o fornecimento de energia de 127 volts, né? Mas se eu quiser, eu posso colocar uma tomadinha na casa de 220 volts. E aí, se eu colocar um voltímetro nessas 2 tomadas, eles vão me fornecer a DDP, a diferença de potencial que existe nesse mesmo circuito integrado. Porque o circuito de uma residência é um só. E aí, o que acontece? Um ponto vai me dar 127 volts e o outro 220, que é a quantidade de energia que a partir do momento que eu colocar ali um interruptor, alguma coisa em contato, eu vou estar recebendo, tá? Isso é tensão, gente. Pensem assim, tensão de fornecimento. É o tanto de energia que eu tenho disponível que eu posso usar para fazer as minhas transformações quaisquer aqui que eu precise, que eu deseje, tá? E aqui, muito importante, que a gente vai usar bastante também, é corrente elétrica, tá? Corrente, gente, temos uma definição bem simples e curta. É o fluxo ordenado de elétrons. Tá? Essa é a melhor, mais simples e eficiente determinação do que é uma corrente elétrica. Então, repetindo, ó, fluxo ordenado de elétrons, tá? Vamos lá. Nós estudamos que, dependendo da configuração do átomo, tem lá sua camada de valência, e os últimos elétrons, eles podem migrar, né, de um lugar a outro, enfim, tudo mais. Ok. Nós também vimos que temos materiais que são isolantes, materiais que são condutores. Nós também vimos processos, então formas de, às vezes, estar excitando esses últimos elétrons e fazer com que eles realmente troquem de átomo, enfim, né? E aí, o que acontece? Agora a gente vai estudar o movimento deles, tá? Aí agora a gente também vai ter que ficar pensando em um movimento que é mais extenso, né? Ao longo de um fio retilíneo condutor, que é o que a gente chama fio, condutor, enfim. E aí é o seguinte, toda vez que eu vou carregar meu celular de novo, pegar esse exemplo que ele é bem mais simples. Então eu vou conectar lá no interruptor, lá em casa, para conseguir pegar aquela energia fornecida, que é aquela tensão, né? Lembra? Que é 127 ou 220 volts. Vou conectar aquele carregador ali. Ok. E aí tem todo o fio dele, né? E aí o que acontece? Para que a energia chegue no meu celular e carregue aquela bateriazinha integrada que tem nele, eu preciso que haja, né, o caminho que aquela energia que está sendo fornecida lá no meu terminal, que é no interruptor, ela passe daquele ponto para a bateria do meu celular. E é esse movimento que a gente chama de corrente elétrica. E por que é fluxo ordenado, tá? Esse ordenado, muita atenção, não é que um elétron ele vai atrás do outro, não é isso, tá? É que existe apenas um sentido, tá? Então, a corrente ela vai estar vindo lá do meu terminal de tensão, que é esse interruptor que eu conectei, em direção ao meu aparelho, a bateria. O fluxo não pode ser contrário, e não é contrário, tá? Então, a minha tensão, ela sempre é o lugar onde eu vou receber a minha energia, e esses outros elementos, seja um celular, seja um eletrodoméstico, qualquer outra coisa, é o que vai receber, né, essa energia que está sendo fornecida por essa tensão, por esse ponto de tensão. Então, dizer que é ordenado é que existe apenas um único sentido, né? Sempre vai em uma única direção, por exemplo, da esquerda para a direita. Não vai fazer o caminho contrário, tá? E a corrente elétrica, gente, ela é dada em amperes. Por isso que aqui temos a unidade que é o A, tá? Então, beleza. Então, agora a gente conseguiu, basicamente, com esse slide, contextualizar. Por quê?
Porque aí foi se estudando, né? Todo esse processo de um pouco mais extenso de levar a corrente, de fazer essas transformações. E aí foi se observando que nem tudo, apesar de eu ter, por exemplo, fornecimento de 127 volts, né? Às vezes eu colocava dois fios diferentes e eu não tinha a mesma eficiência da corrente. A corrente ela não caminhava da mesma maneira de um ponto a outro, né? E aí a galera foi estudando, tá? Mas então o que é que interfere na passagem da corrente por meio dos condutores, né? E aí que a gente entra nas leis de Ohm, que depois que se entendeu, né, basicamente, o que é que estava interferindo nessa passagem da corrente de um ponto a outro, se entendeu que existe algo bem importante que é a resistência, tá? Gente, não confundam com o que a gente viu na outra aula lá de condutores isolantes. Aquilo se trata de resistividade. Aqui é resistência. E nós temos diferença entre esses dois termos, tá? Resistência tem a ver com passagem da corrente em algum lugar. Resistividade é o material, é uma característica do material, tá? Então, por exemplo, resistividade é a minha dificuldade, aí vocês já vão entender o porquê. É a minha dificuldade, que é uma característica minha, tá? Por exemplo, vamos pensar, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma resistência muito grande de cortar meu cabelo, entendeu? Mas o que faz com que isso aconteça, né? E aí, atrelando ao conteúdo, eu tenho aqui uma imagenzinha, tá? Para vocês entenderem melhor. Vamos imaginar que isso daqui é como se fosse aqui, ó, o volt. Quem que é o volt, gente? É o tanto de energia que eu tô recebendo, né? Então, por exemplo, quando a gente liga lá na tomadinha no interruptor, a gente recebe 127, 220, podemos receber 320, tensões maiores ainda em meios industriais, enfim. Quem que é o amp, gente? São esses elétrons que estão saindo de um lugar a outro, né? Que vão levar a minha energia, que vão fazer com que haja transformação de energia elétrica em alguma outra fonte que seja eficiente, né? Para o uso do ser humano. E quem que é esse tal de Ohm aqui? Tá? E aí que a gente entra na definição do que é uma resistência, né? É a capacidade que um corpo qualquer tem, que a gente eu já vou explicar, dar alguns exemplos práticos para vocês entenderem, de se opor à passagem da corrente elétrica. E aí a galera começou a entender, agora eu estou pegando a ideia do porquê que, dependendo da situação, dependendo do circuito, dependendo do material, algumas correntes fluem mais facilmente do que outras, né? Então, resistência, gente, é toda ou qualquer elemento que dificulte a passagem da corrente, tá? Então, e um exemplo para elucidar é quando a gente tem, por exemplo, mangueiras de jardim, tá? E aí, o que está passando na mangueira? Água, né? Supondo que ela está funcionando, supondo que é só para limpeza, alguma coisa do tipo. E aí, se eu pegar essa mangueira, gente, e com os meus dedos, tá? Eu apertar, em qualquer ponto, né, ao longo do comprimento dela, eu vou estar fazendo o que o Ohm está fazendo. Eu estou dificultando a passagem da água naquele ponto, correto? E isso é resistência, eu estou opondo, né? Eu estou colocando uma resistência para essa água não passar ali, tá? E o que seria, gente, um exemplo bem fácil, assim, para a gente pensar? Quando a gente pega lâmpadas, principalmente incandescentes, é mais fácil da gente conseguir ver. Se ela está desligada e você observar a lâmpada, ela tem alguns filamentos espiralados, né? Que é por onde ocorre o efeito Joule, que a gente já comentou, que é por onde ocorre a transformação de energia elétrica em lumínica, tá? E aí o que acontece? Aquele elemento é uma resistência, tá? É um elemento que fornece resistência, tá? Muito importante também dizer o seguinte: vocês provavelmente já escutaram ao longo da vida as pessoas falarem assim: meu chuveiro queimou, vou ter que trocar a resistência,
Já ouviram? Devem ter escutado isso, né? Só que assim, gente, tecnicamente essa frase está incorreta, tá? Porque resistência é um fenômeno. Resistência é algo que acontece ao longo de um circuito, dentro de um elemento, de um equipamento, mas você não pega a resistência. Ela é um fenômeno, tá? Então, assim, aquele elemento que a gente vulgarmente chama de resistência do chuveiro, ele é um dispositivo eletrônico de transformação de energia, tá? E aí, ele tem energia térmica, ele transforma elétrica em térmica, por isso que ele aquece a água, tá? Mas ele não é uma resistência, não é assim que a gente tem que chamar. O fenômeno de transformação de energia elétrica em térmica e a consequência de estar aquecendo a água, tá? É que é uma resistência, tá bem? E aí, esse fenômeno, a gente não pode pensar que quando a gente pega essa resistência do chuveiro, ali é uma resistência. Não é. É só um equipamento eletrônico, tá bom? Trocar o transformador. Então, a gente, Milena, né? A gente vai entrar ainda no conceito do que é um transformador, tá? E esse equipamento do chuveiro, dentro dessa temática de que transforma, né? Energia elétrica em térmica, ele está transformando a energia. Quando você fala assim só de transformador, eu posso estar pensando em transformador de tensão, que na verdade existem os dois, tá? Transformador de energia, transformador de tensão é quando, por exemplo, eu compro um equipamento aqui mesmo, que é 127 volts. Aí eu vou passar as férias lá em casa, que eu comentei com vocês que eu sou de Santa Catarina, né? Lá é 220 o fornecimento. E aí, o que acontece? Se eu comprei um equipamento de 127 aqui e eu levo para lá, ele, assim, pode eventualmente entrar em curto, né? Quando a gente fala queima, gente, entra em curto-circuito, tá? E aí, o que acontece? Ele não funciona mais. Mas para evitar isso, eu vou usar o quê? Um transformador de tensão. E aí, o que acontece? Eu vou ligar no interruptor o meu transformador e o meu equipamento qualquer eu ligo no transformador. E aí eu consigo, ali dentro tem alguns itens, né, que transformam a tensão, a distribuição. E aí eu posso usar esse equipamento, entendeu? Então, quando você fala só transformador, normalmente, quando a gente está trabalhando com elétrica, a gente pensa em transformador de tensão, a primeira coisa. E aí ele não estaria tão adequado ao que a gente está falando agora. Mas, por exemplo, se o teu chuveiro queimou e você vai trocar o transformador de energia, aí sim, tá? Que só transformador a gente pensa que é transformador de tensão. Mas agora eu vou trocar aquele que transforma a energia elétrica em térmica, aí tá 100% correto. Foi clara, Milena? Conseguiu entender? Tudo bem? Isso mesmo. Principalmente agora que a gente está entendendo os termos técnicos, as diferenças deles, né? Vocês vão perceber. A gente, vulgarmente, gente, me pego falando isso. Esses dias queimou chuveiro aqui em casa, eu liguei pro meu pai e falei, pai, queimou a resistência. Aí ele falou, o quê? Como é que é? Aí eu me liguei, que, poxa, logo eu, né, que tô ensinando. Então, assim, é normal, gente. É popular, né? A gente realmente e assim, mesmo sabendo, gente, eu sei disso há muito tempo já. Então, é normal. O interessante é o quê? Eu identificar aquilo e saber o que é o certo. Isso é o mais importante, tá bom? Beleza, então, tudo isso que eu tô falando, gente, é para vocês entenderem o conceito, como que foi pensado e formulado as leis de Ohm, tá? Quando a gente entende o porquê, fica mais fácil de entender a fórmula e resolver os exercícios, né? Bom, então, assim, vocês perceberam que aqui eu tenho volt. Quem que é o volt mesmo? É aquela energia do interruptor lá de casa, 127, 220 ou qualquer outro valor, tá, gente? Aqui nos exercícios vai ter qualquer outro valor porque é teórico, tá? Mas levando para a prática, normalmente são esses dois valores residenciais, 320 industrial. E maiores tensões no lugar onde existe o processo de geração de energia, que aí são nas usinas, tá? Bom, esse volt é quem, gente? Aqui, né? O tensão. DDP ou voltagem.
O AMP, que está aqui sofrendo para passar nesse cantinho, nesse espacinho, é quem, gente? É a nossa corrente, né? E esse onda danado aqui é quem? É o que a gente está estudando. É agora o que a gente vai chamar de resistência. Resistência é o quê? É um fenômeno. Você não pega ela, é um fenômeno, ok? E esses três elementos determinam aqui a nossa primeira lei de Ohm. Que ela faz aqui uma relação, né, de que resistência, que é um fenômeno que ocorre nos nossos circuitos e tudo mais, é a relação que existe entre tensão e corrente, que nada mais é do que esses três elementos que estão aqui, tá? Só que aí foi o seguinte, gente. Ohm, ele era um físico, e aí ele estudou muito sobre isso, ele tem várias contribuições, tem só 2 leis com o nome dele, mas ele deu várias contribuições na área de elétrica, com outras formulações, então ele sempre continuou estudando. Só que existe um intervalo, tá? Entre a primeira e a segunda lei de Ohm, tá? Então, a primeira, ele entendeu o porquê que alguns condutores, a corrente flui tranquilamente, não tem tanta dificuldade do que em outros lugares, tá? Aí ele começou a entender. Só que aí, o que ele pensou? Então, tá, mas eu vou trocar o fio. Porque até então, eles estavam pensando nas resistências, né, e tal. Então, assim, o que é uma resistência na prática? Uma lâmpada é uma resistência. Tudo que transforma energia é uma resistência, tá, gente? Tudo que vai ter um lugar que transforme, qualquer equipamento eletrônico, dentro dele tem uma certa resistência, tá bom? Então, na prática, tudo que eu ligo, tudo que eu transformo, pode ser considerado uma certa resistência para o meu circuito, tá bom? Beleza. Só que aí ele pensou, a gente vai usar o mesmo fio, por exemplo, numa residência. Estou usando o mesmo fio, o mesmo condutor, mesmo material, mesmas características, né? Ok. Só que aí com o tempo ele foi vendo, poxa, não é bem assim. A gente não usa sempre o mesmo fio, a gente não usa sempre com o mesmo comprimento, com a mesma área. Eu não vou usar sempre só fio de cobre. E se eu quiser usar fio de alumínio? Posso? Claro que pode. E aí ele começou a perceber que tudo isso também influenciava na resistência, tá? E por quê? Porque ele percebeu que existem algumas variáveis envolvidas, tá? Resistência, então, é o que? Um fenômeno que acontece, que é o que? A dificuldade da corrente passar. Só que aí ele percebeu que existe uma outra característica bem legalzinha, que é o que? A resistividade. Resistividade é uma característica de cada fio que ele usa, tá? E que isso tem a ver com a característica desse fio ser ou um isolante ou um condutor. Porque vamos lá, gente. Se ele é um condutor, significa que ele tem baixa resistividade. Vai passar muita energia por ele de maneira bem mais fácil, mais simples, que são quem? Os metais. Mas ele pode ser um isolante. Se ele for um isolante, significa que ele tem o quê? Alta resistividade, né? Que então ele vai ter uma dificuldade, ele não tá afim de conduzir nada entre ele, né? Então, eu posso ter o mesmo circuito, tudo igual, gente, só que eu só troco o material. Eu vou ter uma diferença aí na passagem da corrente. Vai ter um lugar que ela vai fluir melhor, que vai ser no tal do condutor. Só que se eu troco por um fio isolante, a coitadinha vai sofrer um pouquinho. E ela vai ter uma dificuldade. Ela vai ter o quê? Um fenômeno da resistência acontecendo em função da resistividade do material que eu estou usando, que eu troquei. Então, pegaram a diferença, gente, principal de resistência e resistividade? São 2 termos bem parecidos, porém diferentes. Resistência é fenômeno, resistividade é característica do material que eu estou usando, que tem a ver se ele é um condutor ou um isolante, tá? Só que aí ele percebeu assim, mas não é só o tipo do material. Tem outras 2 características bem importantes também, que é o L, que é o comprimento, ou seja, vamos lá. Eu tenho uma corrida de 1 quilômetro. E aí, dali 15 dias, eu tenho uma corrida de 10 quilômetros, tá bom?
Qual que eu vou passar, entre aspas, mais fácil? A de 1. Por quê? Porque ela é mais curta, né? Então, eu posso até ter uma dificuldadezinha no caminho, mas ela acaba antes. Pelo fato dela acabar antes, ela não é tão mais difícil assim, né? Por isso, inclusive, que a relação aqui, ó, entre o L, que é o comprimento desse meu fio, e a resistência diretamente. O que é diretamente? Diretamente proporcional, né? Quanto menor o meu comprimento, menor a minha resistência. Por quê? Porque acaba antes. Então, entre aspas, a gente entende que ela é mais simples, que ela é mais fácil, que eu vou conseguir fluir tranquilo, né? E o contrário também, né, gente? Quanto maior o comprimento, maior a resistência, porque essa distância é mais comprida, né? Aí eu vou demorar mais. Isso significa que a resistência vai ser maior, tá? E a área, né, gente? A área é inversamente proporcional, tá? Como assim? Vamos lá. Vamos supor que a gente está em uns 50 alunos dentro da nossa sala de aula. E vamos lembrar das salas lá da instituição. E a gente colocou 50 alunos lá dentro. Cabe? Não cabe, né? Mas a gente vai se apertar e a gente vai fazer caber, tá? Estamos lá, 50, mais eu, 51, dentro daquela sala. Aí o que acontece? Vamos supor que todos nós estamos esperando um certo horário e todos nós temos que sair junto, tá? Não sei porquê, mas é isso aí. A gente tem que sair todo mundo junto, vocês e eu. Aí tá, deu o horário, 9 horas. Beleza, aí o que a gente tem que fazer? Sai todo mundo junto. Só que a nossa porta, vocês viram, tem uma porta, vamos supor, uma porta só na sala, e ela é uma porta de 1 metro, né, de base, e 2 de altura. Gente, vamos ter uma extrema dificuldade, porque a gente tem uma área, que é a porta só, que tem, então, 1 de base, 2 de altura, para os 51 passar, tá? Mas agora vamos lá no outro exemplo. Vamos supor que a gente não quis reunir na sala, que a sala estava muito apertada, pequena, difícil. Aí a gente foi para onde? Foi lá para o auditório, né? Aí o auditório todo grande, todo o triplo do tamanho da abertura da porta. Aí a gente estava lá, teve aulinha, depois deu 9 horas, vamos sair. Bom, pode até ser que a gente tenha uma dificuldade, porque estamos de 51 e precisamos sair todos juntos. Porém, a nossa dificuldade vai ser menor. Por quê? Porque a área transversal é maior, né? A abertura dessa porta é maior, né? E isso é esse A aqui no denominador, tá? E por isso também que ele está inversamente proporcional a essa dificuldade que eu tenho de passar em um certo lugar. Então, quer dizer que quanto maior a área dessa seção transversal que eu tenho, menor a minha resistência? Sim. E aí, vamos levar aqui para o conteúdo mais prático. Quando vocês olham fios condutores bem mais grossos, né? Grossos que eu quero dizer é seção transversal, tá? Não é comprimento, é transversal agora, tá? E ele tem um diâmetro maior, significa que ali a corrente talvez ela flua mais fácil do que se eu pegar um fio bem pequenininho, só um fiozinho assim com diâmetro quase reconhecível, tá? Então essa área ela vai influenciar na passagem da minha corrente, porque eu tenho mais espaço para ela passar. Então, isso tem tudo a ver com a resistência. E aí, gente, resumidamente, todo esse contexto é as duas leis de Ohm, tá? Essa primeira que leva em consideração só a tensão pela corrente e essa segunda que leva em consideração a resistividade, que aqui é dada por esse símbolo, que chama esse Rho, né? O L, que é o comprimento, e o A, que é a seção transversal. Gente, são 2 eixos, tá? O comprimento, ó, é como se fosse o eixo X aqui nessas imagens, e a área é como se fosse o eixo Y, ok? Então, são eixos diferentes. Resumindo, gente, essas são as nossas duas leis de Ohm. Vamos fazer, acho que uns exercícios que vem agora? Tem um exercício aqui, mas antes do exercício, aqui, gente, é só... essas duas fórmulas vocês podem encontrar em formulários, né, em livros, enfim. E de onde que elas vêm, tá? Elas vêm dessa daqui, da fórmula da potência, com essas duas leis de Ohm aqui, tá vendo?
misturadas. Aí eu misturo, eu vou substituindo, isolando e tudo mais, e chego nelas duas aqui, tá? E aí depende muito do que eu tenho, do que eu quero, que variável que eu tenho disponível, qual que eu tô querendo buscar, enfim, tá? É mera substituição. Esse aqui é o triângulo das resistências, que a gente chama, que ele é bem mais tranquilo para vocês lembrarem da fórmula. Então, assim, o que você dou de dica? Lembra de desenhar um triângulo sempre e de colocar as variáveis onde elas estão aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou dividir o meu triângulo em três partes. A parte aqui de cima é U, aí mais a esquerda aqui embaixo é I e a direita é R. Aí, olha só que bacana. Eu tô querendo saber a minha corrente. Então, ela é a divisão do U pelo R. Ó, aqui, corrente é divisão do U pelo R. Tá, mas eu quero saber a resistência. Então, ela é a divisão do U pelo I. Resistência, divisão do U pelo I. Tá, professora, mas eu tô querendo saber a tensão. Então, ela é o produto do I pelo R. Tá aqui. Então, se você lembrar desse desenho aqui, ó, você já sabe todas as outras fórmulas, né? Não tem que ficar transformando, isolando, nada disso, tá? Mas, enfim, isso aqui é só um artifício de lembrete, tá? Aqui, gente, só que tem dois gráficos de resistências, tá? A resistência, ela é dada em ohm, tá? Aqui, ó. Esse é a maneira da gente representar, tá? Essa é a unidade dela. E aí, nós temos dois gráficos, tá? A gente tem um gráfico que é linear e proporcional e temos um outro gráfico que ele tem um trecho apenas linear e proporcional. A parte inicial não é e nem a final. E aí, quando ele é linear, a gente chama de ômico. Quando não é linear por completo, a gente chama de não ômico. Bom, mas vamos lá. O que isso interessa, né? Interessa que, até o nível de ensino médio, a gente trabalha com os ômicos. Embora, né, quem for estudar mais adiante, tiver interesse, a maioria dos nossos resistores hoje em dia está sendo não ômico, tá? Mas até nível de ensino médio, entende-se que existem os dois e que o ômico, apenas com o gráfico, eu consigo achar minha resistência, que ela é numericamente igual à tangente de θ, né? Porque aí eu vou estar podendo encontrar resistência apenas pelo gráfico. Tá? Então, se vocês tiverem o gráfico, receberem ele em alguma questão, vocês conseguem achar a resistência tranquilamente pelas duas variáveis que estão aqui. Então, se você tiver esse gráfico, lembre que a resistência envolvida, porque não está aqui, ó, a resistência, eu tenho corrente e tenho tensão. Ela é numericamente igual à tangente de θ. O que é numericamente igual, gente? O número é igual, a unidade não. Aí você vai ter que jogar a unidade aqui, que é ohm, né? Que tem esse símbolozinho aqui que a gente acabou de ver, tá? Bom, vamos lá. Aqui nós temos o nosso primeiro exemplo de aplicação. Esse daqui, gente, é a primeira lei, tá? Eu separei exercícios da primeira e da segunda lei para a gente fazer, que assim eu acredito que fica mais bem fixado esse conteúdo, tá? Então, vamos fazer, já tem a resposta, mas vamos entender juntos aqui esse contexto e o porquê da resolução, tá? Vamos lá. Então, sobre a questão. Os valores nominais de uma lâmpada incandescente usada em uma lanterna são 6 volts e 20 miliamperes. Então, gente, ele não disse que isso aqui, 20 miliamperes, é corrente, e ele também não disse que esses 6 volts é a minha tensão, ele não falou, tá? Só que a gente sabe por quê? Porque a gente sabe as unidades. Cada um daqueles elementos, ó, aqui, tem uma unidade diferente, ó. Volt, ampere, aqui, ó, volts, ampere, tá bom? Então, é tensão e corrente, que é o que ele passou lá pra gente, tá bom? Isso significa que a resistência elétrica do filamento é. Então, lembra que eu dei o exemplo até para vocês, né? A lâmpada, ela tem um filamento espiralado, essas incandescentes, fica mais fácil de ver, e que aquele filamento que transforma energia elétrica em lumínica, que perde bastante por efeito Joule, por transformação térmica, ele é um característico do que a gente considera como uma resistência prática, tá? E aí ele tá querendo saber, tá, ó, com essa quantidade de volts, com essa quantidade de corrente,
Quanto que é a resistência? Ó, porque o primeiro elemento aqui são as resistências, o valor. Então, primeira coisa, gente, vamos calcular. Porque quando a gente calcula, a gente já elimina alguém. Porque tá vendo que tem valores diferentes? Então, vamos calcular aqui. O que a gente tem que fazer? Aplicar a primeira lei, né? E aí, o que acontece? Tensão eu já tenho, tá aqui, que é 6, já tá em volts, ok? Resistência é o que eu quero saber, tô procurando o valor dela. E o I, quem que é o I? É a nossa corrente, né? Aí vamos lá. Qual que é a unidade no sistema internacional? Gente, é amperes. Beleza. Só que aqui tá dizendo mili. Mili, gente, é 10 na menos 3, tá? E aí, então, a gente transforma, porque dentro dessas fórmulas tem que estar em sistema internacional, tá? Então, aí eu tenho 6 igual a R vezes 20, multiplica 10 na menos 3, ou você pode fazer 0,002 também, né? Vai dar a mesma coisa, ok? Mas aqui, vamos deixar assim, ok? Ah, não, 0,20, tá? Beleza, então deixa aqui, assim, a gente já transformou. E aí, quando a gente dividir 6 por 20, 10 a menos 3, vai dar esses 300 aqui, ok? O que eu consegui fazer com essa conta? Eu consegui eliminar duas, correto? Porque, ó, eu eliminei a letra A, porque falou que é 150 e não é. E eu eliminei a E, porque falou que é 600 e não é. Então, tá. Só que aí me sobrou quem? Me sobrou 3, né? B, C e D, que são essas aqui. O que muda entre elas? O entendimento teórico que tem aí depois da vírgula, né? Então, vamos ler para a gente entender o que está dizendo aí? Tá, a letra B diz assim, que esses 300 aí de resistência sempre vão acontecer com a lâmpada acesa ou apagada, não vai mudar a resistência, ok? A letra C está dizendo, olha, não é bem assim. A resistência é 300, só que ela é esse valor quando a lâmpada está acesa e ele é bem maior, então é maior que 300 quando ela está apagada. E a letra D é o contrário da C, ela diz, ó, é 300 mesmo com a lâmpada acesa. E tem um valor bem menor quando ela está apagada. Então, veja que essa questão, a conta ela era relativamente simples, mas a inferência aqui da teoria não, né? Porque, assim, a galera, quando pensa que resistência é um elemento e não um fenômeno, convém a letra B, né? Que se é um elemento, não muda. Por exemplo, a resistividade dos materiais não mudam, gente. Com o material sendo utilizado para um circuito ou não, é uma característica nossa, por exemplo, assim como cor de olho, cor de pele, de cabelo, altura, peso, tudo isso são características. Resistividade é também uma característica, tá? E aí realmente não muda a resistividade do material se ele está recebendo ou não energia. Só que o que é resistência mesmo, gente? Fenômeno, tá? Não é também característica, mas é um fenômeno que acontece quando existe a passagem da corrente. Por quê? Porque há uma oposição à passagem dessa corrente, tá? Então, o que acontece? Quando eu estou ligando esse circuito, quando eu estou fornecendo alguma energia para essa lâmpada incandescente transformar energia elétrica em lumínica, aí sim eu estou tendo a resistência de 300. Só que se eu não estou fornecendo energia para ela nenhuma, nada, resistência está acontecendo, gente? Não. Por quê? Porque o fenômeno não está acontecendo. E aí, a conclusão disso tudo é que quando está ligado, quando eu estou fornecendo energia, a resistência é 300. Quando eu não forneço energia, a resistência é 0. Porque o fenômeno não está acontecendo, tá? E aí, por isso que a correta é a letra D. Então, com a lâmpada acesa é 300 e ela é um valor bem menor quando está apagada. Menor quanto? 0, que não existe, tá bem? Certo, gente? Eu vou ir passando para as outras. Se vocês forem tendo dúvidas, vão me falando aí, tá? Segunda. Aqui a gente vai direto para a aplicação também, tá? Dessa segunda lei. Vamos entender aqui, ó. Um fio condutor de certo material qualquer
possui resistência de 120. Então, vamos imaginar que esse primeiro fio, ele tem o valor aqui da resistência dele de 120. Aí, ó a pergunta, já estou indo logo para a pergunta. De quanto será a resistência de um outro fio, que eu chamei aqui de fio 2? Quero saber, então, resistência. Sendo que esse outro fio, ele tem mesmo comprimento e mesmo material. Então, por isso que o L repete. E por isso que eu pintei igual, que é para você lembrar que é o mesmo material. Sendo o mesmo material, o que ele tem? A mesma resistividade, tá? Mas, só que tem uma diferença aí, né? Tem que ter uma contração. Então, mas possui o dobro do raio. Então, aqui, por exemplo, vou chutar, tá, gente? Só para ficar mais fácil. Eu tenho 3 centímetros de diâmetro e nesse aqui eu tenho 6 centímetros de diâmetro. Então, é o dobro, tá? Pessoal, então vamos lá. Se eu tenho o mesmo material, mesmo comprimento, mas mudei a área da seção transversal, ou também chamada de seção reta, né? Que é esse diâmetro aqui, muda a resistência? Muda, né? Por quê? Porque vem lá da segunda lei de Ohm. Aí vocês lembram sempre do exemplo. Tá todo mundo querendo sair de dentro da sala de uma porta, só simples, e tá todo mundo querendo sair lá do auditório, mesma quantidade de pessoas. Então, lá a porta maior vai ser mais fácil, né? Então, o que a gente espera, tá? E aí sejam críticos dos resultados. Se a gente sabe da teoria, sabe de onde veio a fórmula, a gente sabe que vai ter uma resistência diferente e que obrigatoriamente ela deve ser menor, né? Por quê? Porque a minha área aumentou. Se a minha área aumentou, então a resistência tem que ser menor, porque a relação entre área transversal e resistência é inversa na segunda lei, tá? Vamos lá, então a gente começa colocando as informações que a gente tem. Então, o que está envolvido no primeiro material? Então, eu chamei R1, que é a resistência do primeiro, e aí coloquei aqui a segunda lei. Rho, L, que são iguais, eu só deixei aqui o símbolo, tá? E área 1, porque a área é o que muda, né? O mais importante aqui é essa área transversal. E o 2 eu fiz a mesma coisa, chamei de R2, Rho e L, resistividade e comprimento é o mesmo, e área, tá? Gente, ele está querendo fazer uma relação do primeiro com o segundo. Relação é divisão. Não é igual, tá? Esse exemplo, a primeira vez eu coloquei ele numa avaliação, a galera fez o quê? Colocou R1 igual a R2, né? Não tem sentido, gente. Pelo que eu acabei de falar, resistência vai ser diferente e tem que ser menor. Você não pode igualar os termos. Só que quando é uma relação entre dois materiais, você sabe que a tua variável resposta não é igual, mas é uma relação, porque aqui eu estou relacionando o fio 1 com o fio 2, é divisão. Tá bem? Então, aqui eu vou dividir R1 por R2. Aí eu coloquei aqui, ó, todas as variáveis do primeiro em cima e do segundo embaixo, ok? Então tá. Aí o que eu fiz aqui, gente? O Rho e o L eu cortei da fórmula. Deixa eu aumentar aqui, talvez fique melhor. Ó, eu cortei o Rho e o L, porque é igual, é a mesma resistividade, mesmo comprimento, então corta fora. O que sobrou? Aqui, ó, as áreas. Beleza. Aí o que acontece, gente, ó, tem que lembrar que a gente vai ter que fazer a relação inversa, né? Porque assim, ó, imagina que a gente tem essa primeira fração e depois essa segunda. Matematicamente, como que a gente resolve isso, tá? A gente copia a primeira fração, inverte a segunda e multiplica. Lembram disso? Né? Vem lá das propriedades matemáticas. E aí, por isso que aqui a gente saiu invertido, vocês estão vendo? Eu tenho A2 no numerador e A1 no denominador. Porque a gente inverte, tá? Para resolver isso daqui, a gente inverte. Primeira coisa. Mantém a primeira, inverte a segunda, multiplica. E aí eu consigo cortar o Rho e o L, porque são iguais, e sobra A2 que divide A1. Beleza, tô no caminho, porque é exatamente isso que eu preciso usar aqui agora. Tô vendo que é círculo, né? E na verdade não precisaria nem ter isso, porque ele fala que raio, né? Então, por ser raio, a gente sabe que é o quê? Círculo, né? E aí, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou substituir, né? O que é a área do círculo, gente? Pi raio ao quadrado.
Dá para usar aquela outra, π, diâmetro quadrado por 4? Dá. Mas aqui ele já está falando de raio, ó, tá? E tua conta fica mais simples. Então, usa o raio, né? Se a gente pode suprimir as coisas, faça isso. Então, aqui, π, raio 2, porque, ó, a gente fez a operação matemática, a área 2 subiu. E aqui, π, raio 1, ambos ao quadrado. Só que aí a gente tem aqui uma teoria, né? Ele falou o quê, ó? Esse segundo fio tem o quê? O dobro do raio do primeiro. Então, vamos aqui mudar, ó. Quando a gente está aqui no raio 2, eu coloquei 2 vezes o raio 1. Por quê? Porque é a informação aqui, ó, do texto. Ok? Aí a gente vai resolver. Então, olha só, π com π a gente corta. Aí eu tenho esse fator, a gente multiplica pelos 2, então fica 4R1 ao quadrado e fica R1 ao quadrado. O R1 ao quadrado eu corto, porque é a mesma coisa, numerador, denominador, né? E 2 ao quadrado é quanto? 4. Então tá aqui, igual a 4, tá? No final, o que eu tenho, gente? Eu tenho que a relação da resistência 1 com a 2 é igual a 4, tá? Beleza. Só que ele não quer essa relação. Ele quer o valor da resistência do segundo. Bom, gente, eu já não tenho R1? Tá aqui, 120. A divisão entre eles não é 4? Então, é só isolar e achar R2, que é o que está feito aqui embaixo, tá? Substituiu R1, 120. 4 é da relação. Encontrei R2, que é 30. Ok? Então, e realmente deu o que eu esperava? Deu um valor menor? Sim, deu. Se você faz essa conta ou qualquer outra similar e chega num valor de 200, tá furado, gente. Completamente. Tá indo contra uma teoria embasada há anos. Então, não pode, tá? Quando formos fazer algumas contas, principalmente questões abertas, olhe o resultado e seja crítico com aquele resultado. Vê se tem sentido. Não teria sentido isso aqui dar igual a 120 ou maior. Tem que obrigatoriamente ser menor, tá bom? E quanto? 4 vezes, né? Aqui foi 4 vezes menor, tá bom? Certo aqui, gente, nessa questão, podemos ir para outra. Acho bom eu ir, porque senão não vou ter tempo aqui de terminar. Gente, quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio provavelmente fez essa questão. Vocês fizeram? Quem aí fez? Coloca aí no chat para mim, sim ou não. Não para quem não fez e sim para quem fez. Coloca aí, por favor, rapidinho. Eu não sabia. Adorei a resposta. Tipo assim, fui fazer, mas não sei como é que fazia, tá? Não é? Então, agora a gente vai ver como... Nada de chutar, que chutar, gente. Vocês não chutam. Bom, eu até entendo, e até quando eu olhei a prova, eu fiquei, gente, não acredito, sabe? Assim, ó, é exatamente a aula que eu vou dar para eles semana que vem. Eu achei que vocês iam ficar assim, poxa vida, né? Tivesse sido um pouco antes, mas enfim, tudo bem. Importante agora a gente reaver o conteúdo. Gente, vocês vão ver, ela é super, super, super simples e tem tudo a ver com o conteúdo que a gente fez hoje, tá? Se hoje vocês fizerem essa questão, vocês não iam mais chutar, tá bom? Vamos lá. Vamos ler e eu vou explicar tudo certinho aqui para vocês. Cientistas da Universidade de New South Wales, na Austrália, demonstraram em 2012 que a lei de Ohm, que são... Olha, não falou nem que primeira nem que segunda, tá? Então, todos os estudos dele, mas principalmente voltados à ideia da resistência, tá? São válidas mesmo para fios finíssimos, tá? Que tem a ver, gente, com o que eu disse, né? Os diâmetros, a área. A área transversal influencia na passagem da corrente? Óbvio, claro, tá? E essa lei, ela é válida tanto para fios mais espessos transversalmente, quanto os bem fininhos. Quando que a gente usa esses fios bem fininhos? Em componentes eletrônicos, tá? Então, usa também, sim. Computadores quânticos usa bastante, então esse estudo foi notório por isso. Cuja área da seção reta compreende alguns poucos átomos, né? Seção bem pequena. A tabela apresenta as áreas e comprimentos de alguns dos fios construídos. Então, tem aqui 4 fios, ok? Respectivamente com as mesmas unidades. Então, ele não deu unidade da área, não deu unidade de comprimento, e nem aqui resistência, que aqui nem é valor, né? É só uma relação.
Mas ele quer dizer que tá todo mundo na mesma unidade. Você não tem que fazer transformação. Se tivesse que fazer, possivelmente mudaria o resultado, tá? Mas não é o caso. Tá, considere que a resistividade mantém-se constante para todas as geometrias. Então, o que ele fez aqui? Olha, eu vou pegar mesmo material, só que eu vou mudar o comprimento e a área, tá? Beleza. E aí, qual que é a pergunta? As resistências elétricas desses fios em ordem crescente, então do menor para o maior, tá? É uma relação aqui. Se eu tenho o mesmo fio, gente, e eu mudo o L, que é o meu comprimento, e eu mudo a minha área, que é a minha seção transversal, será que a resistência muda? Óbvio, claro, com certeza. Inclusive, aqui, as alternativas não tem nenhuma que diz que é igual, né? Porque aí ia ficar muito fácil, né? Claro que a área e comprimento faz mudar, porque olha aqui, ó, L e o A, comprimento e área, né? E aí ele está querendo que você relacione, que você faça a relação. Qual desses fios, com esse comprimento, com essa área, vai ter a menor resistência? Qual deles que vai ter a maior? Qual que fica lá no meio? Então, primeiro você tem que ver como que vai funcionar cada um, e depois você vai ranquear eles, de acordo com o que ele pediu aqui, crescente, menor para o maior. O que a gente faz, gente? Isso aqui, comprimento e área, é o quê? A segunda lei, não é? Porque é a que está usando o L e o A. Para o meu fio 1, o que eu vou fazer? Simplesmente você vai pegar teu comprimento e dividir pela tua área, tá? Então, para todos, você vai fazer isso. Fio 1, 2, 3 e 4, pega seu comprimento, divide pela sua área. Eu não coloquei aqui a matemática da conta em si, tá? Mas o resultado que dá para o fio 1, 34,67, aqui daria uma dízima, né? Para o fio 2, quando eu pego 47 por 4, chega no 11,75, 54 por 2, 27, 106 por 1, próprio 106, tá? E aí, vocês perceberam que eu deixei o Rho aqui do ladinho? Por quê? Porque ele está dizendo que é a mesma resistividade. Então, ele não vai aumentar nem diminuir esse valor. E aí, o que você tem que fazer com isso? Ranquear. De quem? Do menor para o maior. Quem que é o menor aqui, gente? Então, é o fio 2. Por quê? Porque ele deu 11,75, né? É o menor resultado. Significa que o mesmo fio com 47 de comprimento e área de 4, ele vai me dar menor resistência. Significa que eu passo mais energia por ele do que pelos outros, né? E aí, ranqueando, gente, é simplesmente olhar o número. R2 é menor que quem? Qual o próximo? O R3. Qual que é o próximo? R1. E o que mais vai me dar problema é esse daqui, tá? R4. Tanto é que, assim, quando você divide 106 por 1, óbvio que fica 106, fica um valor alto. E olha só, né? Temos 3 alternativas com R4, né? Porque é a menor divisão que eu tenho, né? Então, na verdade, ele sim, de fato, vai dar maior resistência. E aí, gabarito, e oficialmente já divulgado e confirmado, eu olhei ontem, é esse valor aqui mesmo, é a letra C. 2, 3, 1 e 4. Ok? E aí, gente, ficou claro para vocês essa questão? Tranquilos? Agora? Agora, pena que só agora, né? Mas vocês viram, ela é bem simples, é a pura aplicação da lei de Ohm, né? Ok? Muito bom. Vamos lá, vamos para a próxima. Vamos falar aqui um pouquinho da lei de Coulomb, tá? Só para fechar, gente, essa questão aqui, tiveram 5 questões de elétrica, a mesma quantidade do outro exame nacional, não sei se vocês fizeram lá do iniciozinho do ano, né, que foi adiado do ano passado. É uma quantidade bem expressiva, tá? Se vocês pegarem as avaliações há uns 3 anos atrás, não tinha tantas questões de elétrica assim, tá? Muito, julgo eu, pelo que está acontecendo, né? Da nossa maior crise energética. Agora até que está melhorando, porque o tempo das chuvas está voltando, né? Mas, enfim, isso, pelo que eu estou percebendo, está sendo uma tendência. O ano passado teve muita questão de elétrica, esse ano também, e provavelmente isso vai continuar, tá? E muito importante, né, gente? Isso aqui não é só conceito de elétrica, isso aqui é conceito básico que eu posso ter de entendimento dentro da minha casa. Tudo que a gente está usando aqui é prático, né? Então, é bem importante, tá? Então, as outras questões eu vou trazer conforme forem as aulas, tá bom?
Tiveram questões de circuitos, então eu vou trazer quando a gente tiver condições. Não adianta eu trazer hoje, porque hoje não tem como. Eu não passei o conteúdo ainda para vocês, então não adianta, tá? Quando a gente fizer circuito misto, daqui umas 2 aulas, acho que eu consigo trazer, vocês vão conseguir entender melhor, tá? Teve alguma coisa sobre campo elétrico também. Campo elétrico lá no segundo bimestre, então também não adianta eu trazer agora. Mas fiquem tranquilos que tudo que tem nesses exames últimos atualizados, eu sempre vou colocar nas aulas, vamos discutir e vamos entender tudo, tá bom? Ok? De circuito sempre tem. E aí é isso, tá, gente? Quando chegar o conteúdo de circuitos, eu vou trazer e a gente vai estudar, tá bom? Vamos aqui para a lei de Ohm. Essa lei de Ohm, ela até que é bem simples, assim, o básico dela que a gente precisa, ela é bem mais simples do que a lei de Coulomb, né? Perdão, a lei de Ohm que a gente acabou de ver, a lei de Coulomb, ela é mais simples. Vamos lá, o que lei de Coulomb diz pra gente? Temos esferas quaisquer que estão carregadas eletricamente e que, dependendo dessa carga, ou vai haver uma atração ou vai haver repulsão, né? Se forem cargas diferentes, vai atrair. Se forem cargas iguais, vai repelir. Então, aqui a gente tem repulsão entre 2 cargas negativas, atração, mais e menos, e repulsão entre 2 cargas positivas. E aí começou-se a estudar isso, né? E o conceito fundamental mais profundo sobre isso é porque a lei de Coulomb, ela está diretamente ligada ao processo de geração de energia, que é a atração e repulsão de cargas que fazem girar turbinas, que gera toda a nossa energia, transformação, né, de algo natural em energia elétrica, que é a nossa base de matriz energética no país, tá? Então, vamos lá. Coulomb estudou o quê? Beleza, eu tô vendo que os elementos, eles podem atrair ou podem repelir. E o que faz esses elementos atrair ou repelir? É essa questão aqui das cargas. E aí ele pensou, beleza, só que tem elementos que atraem com mais força, mais vontade, e tem elementos que atraem assim bem fraco. A força de atração entre eles é bem fraquinha. E aí ele se preocupou em estudar isso daí. Poxa, o que faz ter uma atração forte e o que faz ter uma atração fraca, né? E aí ele desenvolveu essa fórmula aqui, ó, que essa força de atração ou repulsão, tá? Ela vai ser constante K, que a gente chama de vácuo. Isso porque esses exemplos, eles são maioria considerados no vácuo. Se eu disser que é na atmosfera, essa constante pode mudar, e vai mudar. Mas convencionalmente, 90% dos casos, e se não falar nada, é vácuo, tá? E aí temos um valor fixo. Já diz o nome, constante, valor fixo. Ela vai ser a relação do ambiente, então, se é vácuo, se é atmosfera, alguma outra coisa, a gente tem um ambiente que vai influenciar nessa força de atração ou repulsão. O quê? Por que eu tenho Q maiúsculo e Q minúsculo, né? Esses valores de Q maiúsculo e minúsculo, pessoal, eles são os valores das cargas envolvidas, né? Eu sempre vou ter 2 elementos para que eu tenha atração ou repulsão, não é? Então, eu vou ter o valor da carga de um e o valor da carga de outro. E se for 3 ou 4 cargas envolvidas, tem força? Sim, vai ter tanto de atração ou repulsão, mas aí não é essa fórmula aqui, tá? É outra fórmula. Então, se forem 2 corpos, eu quero saber a força de atração ou repulsão entre eles, eu uso a lei de Coulomb, tá bom? E aí, o que é esse D, gente? É a distância, tá? Então, existe força de atração ou repulsão até certa distância, né? Então, no laboratório tá tudo pertinho, né? Mas e se eu tô num laboratório aqui no primeiro andar e outro lá no quarto? Provavelmente vai ter, né, uma força de atração ou repulsão, mas poxa, vai ter uma certa diferença aí, né? Porque essa distância mudou. Então, a distância também entrou aqui na conta, tá? Importante que o que está aqui, gente, está dizendo o seguinte. Eu posso ter cargas diferentes. Então, vamos supor esse primeiro exemplo superior aqui. Eu tenho uma carga de 2 Coulomb nesse primeiro e esse segundo eu tenho 4 Coulomb, tá? Então, eu tenho cargas diferentes nas esferas aí que eu estou avaliando, nos elementos, enfim. E aí, o que diz? O que Coulomb descobriu? Que mesmo tendo cargas diferentes, essa força de atração ou repulsão, ela é igual. Por quê? Porque ela deriva da terceira lei de Newton,
que é a lei da ação e reação, que diz que as forças que possuem as mesmas cargas, a força que as cargas fazem entre si é igual em módulo, né? Só que elas encontram-se na mesma direção, só que em sentido oposto, ok? Então significa dizer o quê? Por exemplo, aqui, essa de atração. Tá no sentido oposto? Ok, mas ela vai ter o mesmo valor. Mesmo se esse azulzinho tiver 4 e esse mais rosinha aqui tiver 10. A força envolvida de atração ou repulsão vai derivar da terceira lei de Newton, tá bom? Então, vou ter mesmo valor, só que sentidos opostos. Tudo bem? Vamos lá. Aqui, gente, é só para mostrar o gráfico para vocês, tá? Então, aqui eu tenho a comprovação, né, do gráfico. E aqui a representação dele. Então, o gráfico ônico, gente, ou ele vai ser linear ou não linear, como eu já mostrei para vocês, tá? Aquele gráfico tem a ver com as leis de Ohm. Esse gráfico aqui tem a ver com quem? Com as leis de Coulomb, tá? Com a lei, porque a gente vai parar nessa única aqui, tá? Como que foi feito um gráfico? Como que a gente faz um gráfico, né? Então, por isso que eu coloquei a continha aqui, tá? Olha só. Eu tenho duas cargas elétricas que elas estão numa distância D, tá? Simplesmente. E aí, o que eu fiz? Eu peguei essas duas cargas elétricas e coloquei elas no metade da distância. Então, vamos supor, eu tinha duas cargas elétricas que estavam a 5 centímetros de distância. Aí, o que eu pensei? Vou cortar a distância entre elas pela metade. Então, antes era 5 centímetros, agora é quanto? 2,5. Aproximei elas, tá? E aí, como é que fica a força? Tá dizendo que a força elétrica entre elas aumenta 4 vezes. Então, ó, quando a gente corta a distância pela metade, a força super aumenta. Só que eu diminuí a minha distância pela metade, só que a minha força aumentou 4 vezes, o dobro disso. Como assim? Né? E aí eu trouxe a conta aqui, gente, tá? E essa conta, conforme a gente vai mudando, eu posso fazer o mesmo método que tá aqui, que eu já vou explicar, por D divide 3, por D divide 4, ou se eu quiser afastar, colocar 2 vezes D, 4 vezes D. Então, tudo isso vocês podem fazer com essa fórmula aqui, com esse método que eu vou mostrar agora, que é puramente substituição de fórmulas. Eu, quando estudava, né, no nível de vocês, eu ficava pensando, meu Deus, fica enfiando letra, não tem nem conta para fazer. Eu já criava uma versão, pensava, não é possível um negócio desse. Conta é com número, eu era muito irreversível nisso. Até que eu fui pensando que, poxa, se tem letra é porque fica mais fácil, gente, e acreditem em mim. Letra sempre torna mais fácil de alguma forma. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa forma que tá aqui é a fórmula básica, tá? É essa daqui, ó. Tá vendo? Ó, essa daqui, ok? Então tá, qual que foi a única mudança que aconteceu? Eu cortei pela metade a distância. Só isso. Então, no lugar do D, eu vou colocar o quê? D dividir por 2, ok? Então tá. Aí eu vou resolver, né? A gente, quando tem potência, faz cada um do numerador e denominador. Então, fica D ao quadrado dividir 4. Resolvi aqui o que eu tinha nessa parte inferior. Aí, é aquela mesma ideia, né, gente? Divisão de fração. Copia a primeira, inverte a segunda e multiplica. Então, o 4 fica na parte superior e o D ao quadrado vai ficar aqui mesmo, aqui embaixo, né? Sendo o denominador desse fator. Gente, o que esse K0, Q, os dois, né? O Q maiúsculo e o minúsculo, D ao quadrado é? Não é exatamente o F que eu tenho aqui? Então, o que eu posso fazer? Tudo isso eu troco pelo F. Então, eu sei que meu F novo, quando eu corto pela metade a minha distância, é 4 vezes a força inicial. Bom? Por mera substituição de fórmula. Aí eu vou fazendo isso, aumentando as distâncias ou diminuindo elas e esboço meu gráfico, tá bom? Antigamente, essa era uma atividade que eu pedia pra galera fazer. Ficava, ó, tempão, acho que uma aula fazendo esse gráfico. Porque, assim, são valores que a gente, quando vai plotar esse gráfico, ele é um gráfico integral.
Então, o que a gente tem aqui de leitura? Que o limite aqui, ó, é o infinito, tende ao infinito, né? Então, por exemplo, ó, vocês podem perceber, essa linha, quanto mais ela sobe, ela até está aproximando da minha ordenada, mas ela não chega no zero, né? Tanto é que é um dos conceitos de cálculo diferencial integral, que o limite do zero é o infinito, né? Nunca chega no zero, tende ao infinito. Então, não é um gráfico tão simples de ser feito, mas essa é a base dele. Vai substituindo, vai trocando o valor de D, vai jogando aqui e esboçando o gráfico, tá? Uma vez esboçado um gráfico que você mesmo fez, você entende qualquer teoria sobre ele, em cima desse gráfico, tá? Claro que a gente não tem tempo hábil para isso, nem nada, mas fica aí uma atividade que quem quiser eu acho bem justa, bem bacana de ser feita, tá? Vamos aqui para uma aplicação dessa lei de Coulomb. A gente já está quase encaminhando para o final, tá, gente? Vamos lá. Eu tenho duas partículas, então aqui, ó, essas duas esferas são as duas partículas envolvidas que a gente vai querer estudar aí a repulsão, porque pelo que eu tô entendendo, ó, só de bater o olho na imagem, já tô vendo que as meninas estão repulsando, elas não estão a fim de ficar perto, né? E aí tá dizendo que, ó, essas duas partículas, elas têm cargas elétricas idênticas. Olha só, diferente agora, né? Então, são cargas elétricas idênticas, tá? Então, as duas podem ter mais 5, mais 3, não sei. Ou as duas podem ter menos 10, menos... Eu não sei o valor, mas eu sei que são cargas elétricas iguais. Por isso que tá repelindo, então são iguais em sinais e valor, módulo também, tá? Sustentadas por fios inextensíveis de massa desprezível. Encontram-se em equilíbrio, então aqui significa que elas estão paradas nessa posição, só que essa posição é o equilíbrio delas. A força de repulsão faz com que elas permaneçam nessa posição aqui, tá? Sabendo que o módulo da força elétrica de repulsão que está atuando aqui, ó, é de 0,0375 newtons, qual o módulo dessas cargas elétricas? Então, olha que, assim, a fórmula, normalmente, ela saiu da intenção de Coulomb estudar o valor dessa força de atração-repulsão. Só que esse problema aqui, ele não está muito afim de dizer para mim qual que é a força, né? Assim, ele não quer que eu encontre a força. Ele quer que, a partir de uma força de repulsão que eu já conheço, saber qual que é o valor dessas cargas, tá? Isso aqui é a lei de Coulomb, então a gente vai pegar a fórmula aqui, tá? De Coulomb, substitui o EF pelo valor, ó, já deu em Newton, então maravilhoso. O K, o que é mesmo para a gente fazer com o K, gente? Ó, se ele não fala nada, o que a gente considera? Isso aqui. Em momento nenhum ele falou, é na atmosfera. Também não falou que é no vácuo. Mas se não falar, é no vácuo, tá bom? Essa é a teoria. Então, vamos lá. 9 vezes 10 na nona, que é o valor que eu acabei de mostrar. Gente, olha só, o que ele disse pra gente? Essas cargas elétricas, elas são idênticas. O que a gente... Agora vem lá da matemática, tá? Quando a gente tem mesma base, tá multiplicando. O que a gente faz com o expoente? A gente soma e mantém a base, né? Então, aqui vem lá das teorias matemáticas, tá? Então, o Q maiúsculo e o Q minúsculo, gente, tá um maiúsculo, outro minúsculo? Sim, porque é para representar a carga elétrica de cada uma dessas esferas. Só que nesse caso específico, ele disse pra gente que essas cargas elétricas estão idênticas. Então, é como se eu tivesse mesma base. Então, eu tenho dois valores iguais que estão multiplicando. O que eu vou fazer pelas regrinhas de fatoração? Eu vou manter a minha base e vou somar meus expoentes. Por isso que aqui eu coloquei Q minúsculo, poderia ser maiúsculo, não tem problema, gente. Só que tinha que ter o Q, de alguma maneira. Ao quadrado, por quê? Porque eu somei os expoentes, tá bom? E divide pela distância. A distância, gente, é essa aqui, tá? É entre uma esfera e outra, não é essa outra aqui do Y. E muito típico das questões colocar mais informação do que aquilo que eu preciso. Então, esse 4 aí não usa para nada. O que você vai usar? O 3, que é a distância entre as duas esferas aqui, tá? 3 ao quadrado. Gente, aqui é pura matemática, tá? Eu isolei o Q ao quadrado, dividi, contrário de potência e radiciação. Tem os métodos de extrair raiz para chegar no valor.
E aí a gente chega aqui, Q igual 1,910 a menos 4 coulomb, que é o valor para cada uma delas, tá? Então, assim, eu não me ative muito a matemática, né? Porque é outra disciplina, enfim, mas aqui são só propriedades matemáticas. Se alguém tiver dificuldade com isso, tem que me falar, enfim, vão me notando isso, que aí as próximas aulas eu posso estar trazendo, tá? Mas, enfim, que aqui é pura aplicação matemática, gente. Depois que entendeu a física no negócio, é matemática, tá bom? E aí chegamos no valor, que é igual para todo mundo aí, tá? Então, vejo que ela tinha um pouquinho de dificuldade para interpretar aqui. E a conta, porque essa conta aqui de rastreação, principalmente, ela não é tão simples, né? Então, tem lá a dificuldade inerente dela, tá? Feito essa questão, né? Aqui a gente tem alguns exercícios só complementares, tá? Esse aqui, principalmente, eu trouxe ele por questão de unidades, tá? Eu falei lá para vocês que a gente trabalha em amperes, em volts e em ohms, né? Que é da resistência. Às vezes aparece quilo-ohm, por exemplo. O que é quilo-ohm? Vocês vão lembrar de Newton, né? Vocês com certeza trabalharam com Newton e quilonewton. Ohm e quilo-ohm é a mesma coisa, tá? Então, quando se trata de Newton, 1000 newtons é 1 quilonewton. E aqui a gente sabe que 1000 ohms é igual a 1 quilo-ohm, tá? E aí a gente consegue resolver, e aí no final, o nosso resultado aqui, ele deu 0,2. Aí o que eu fiz? Eu peguei essa vírgula e joguei para cá. Isso é uma corrente, tá? 0,2 amperes. Só que 0,2 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 1. Mesma coisa, né? Então, aqui eu usei o quê? Notação científica, tá? E por que eu fiz isso? Porque 0,2 não tem nas respostas, né? Só que a partir do momento que eu faço uma notação e eu entendo que desse ampere, porque o D na frente é desse, ou desse, tá? Amperes. Significa 10 na menos 1. E aí, ó, a minha notação fez o quê? 10 na menos 1. Aí eu consigo achar minha resposta certa. A conta aqui, gente, ela é extremamente simples. É a primeira lei de Ohm, tá? Você tem o valor da resistência, você tem o valor da voltagem, você quer achar o I. Uma conta muito simples. Só que o que pegou aqui? As unidades, tá? Então, gente, sempre lembrem de pesquisar. Assim, eu tô trazendo nas aulas, mas assim, pode ter mais coisas, né? Tudo que eu vejo, eu coloco nessas aulas para vocês, tá? Deciampere, kilovolts, mili, micro, tudo isso, esses símbolos, né, essas nomenclaturas, é importante a gente ter as transformações delas, tá? Então, aqui todas eu tô trazendo, né, de maneira que eu posso. Essa outra aqui é a mesma coisa, tá? Variação de unidade. Então, aqui é a lei de Coulomb. As partículas estão carregadas e olha só o que ele fez. Ele colocou uma partícula com 1 microcoulomb e a outra com 2 milicoulomb. Entendeu? Então, uma tá com 10 na menos 6, que é o micro é 10 na menos 6, e o mili é 10 na menos 3, tá? Aí temos a distância, a constante, divide e acha o valor aí de atração ou repulsão, tá? E aqui também, gente, essa aqui é a segunda lei de Ohm. Aqui, o que acontece? A gente foi usando os valores conforme estava tendo as unidades. Olha só, eu quero saber a resistência que eu tenho em um fio de 2 quilômetros, tá? Beleza, eu tenho 2 quilômetros de fio, eu tenho uma área da seção reta de 10 milímetros quadrados, e que a 20 graus, ele tem uma resistividade aqui de 0,0178. Tá, beleza. 20 graus, gente. 20 graus é um valor que a gente trabalha nos fios de transmissão de energia lá da usina para a cidade. Quando chega em meio urbano, a gente aumenta, porque urbano tem o quê? O efeito da ilha de calor. E aí a gente não pode trabalhar só com 20, tem que jogar mais, que aí vai mudar a resistividade também, tá? Mas enfim, só para comentar o porquê que apareceu esse grau aí. Mas ele não vai entrar na conta, tá? Para eu achar essa resistividade, eu vou usar o 2 quilômetros, que eu transformei para 2.000 metros, e vocês já vão entender por quê, tá?
A minha área da seção transversal eu mantive em 10 milímetros quadrados. Por quê, gente? Porque a resistividade, ela está em ohms vezes milímetros quadrados, divide metro. Então, na verdade, as unidades da minha resistividade nortearam as minhas transformações que foram necessárias. Eu precisei transformar de quilômetros para metros para poder cortar essas duas unidades. E eu não precisei mexer nesse milímetro quadrado, por quê? Porque eu vou cortar com esse milímetro quadrado aqui, ó. E o que é que sobra? Só o ohm. Que é quem? Que é a unidade da resistência, que é o que eu quero, tá? Então, às vezes, gente, é tranquilo a conta, ela é extremamente simples de todas. As três contas aqui são simples. É a aplicação reta e direta da fórmula. O que pegou aqui nessas questões foram as unidades mesmo, tá? Beleza, gente. Galera, é o seguinte, estou quase praticamente encerrando aqui o nosso encontro de hoje. E aí, eu vou colocar lá na nossa sala virtual esses links, tá? Esses links são laboratórios virtuais que eu uso muito tempo, antes mesmo dessa ideia, desse nosso isolamento, tá? Então, mesmo quando a gente estava lá em presencial, eu já usava esses laboratórios, eu levava na sala, enfim, porque são muito bacanas da gente enxergar esses conteúdos. Eu não vou mostrar, porque primeiro que não vai dar tempo, já é 9h20, né? E depois, porque assim, eu quero que vocês explorem isso na medida do possível, tá? Então, eu vou pegar esses links, vou colocar lá na nossa sala, vou dizer, ó, laboratórios da Lei de Ohm, vou colocar esses dois, Lei de Coulomb, vou colocar esse daqui, e vou pedir que vocês, na medida do possível, explorem essa plataforma, ela tem muito laboratório, é gratuito, é livre, é disponibilizado por uma das melhores instituições do país, lá do Canadá, então tá em inglês, mas dá para vocês entenderem os fenômenos, porque é isso que mais interessa. Quem não tiver fluência não tem problema, vai conseguir usar da mesma maneira. Dá até para traduzir, se não me engano. É que eu não uso o tradutor, mas eu acho que dá para traduzir. Tenta traduzir quem precisar, eu acho que vai dar certo, tá? A partir da aula que vem, nós vamos montar os nossos circuitos dentro dessa plataforma. Então, aí já é bom que vocês tenham algum conhecimento de como ela funciona e tudo mais, para que a gente consiga fluir melhor a aula que vem. Tudo bem? E era isso, gente, que eu tinha para hoje. Não temos mais nada aqui, tá? Agradeço a presença de vocês, a participação, tá bom? E agora que eu li, Júlia, a sua pergunta, desculpa, eu vou voltar aqui no slide só para você ver, tá? Desculpa. Aqui, Júlia, se você quiser anotar, tá bom? Bom, gente, muito obrigada, então, novamente, pela participação de vocês. Espero que toda aula vocês consigam aprender algo novo, sabe? Eu acho que toda aula é um desafio para mim, eu sei que é para vocês também, né? E que se cada dia vocês aprenderem uma coisinha, por mais pequena que seja, já tá valendo a pena, sabe? Porque o conhecimento é isso, gente. É o dia a dia, um pouquinho, é um tijolinho por tijolinho, sabe? Então, se vocês estão conseguindo aprender alguma coisinha cada aula, já me dou por extremamente satisfeita, tá? Gente, então eu vou ligar aqui a câmera só pra gente despedir. Então, assim, bom final de semana para vocês, continuem se cuidando. Semana que vem, aula normal. A gente vai ter mais 2 aulas esse ano ainda, bem importantes pra gente fechar esse conteúdo de eletrodinâmica que a gente começou hoje, tá bom? Qualquer dúvida é só me procurar. Bom final de semana para vocês, se cuidem, tá? E até semana que vem. Beijo, gente, até mais.